Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais um webinar da Noventic Brasil. Espero que todos estejam bem. É um prazer imenso tê-los por aqui com a gente. Hoje a Jennifer Silva vai mostrar para vocês como elevar a segurança da sua empresa contra ataques cibernéticos. É com você, Jennifer. Boa tarde a todos, eu sou a Jennifer do time de Delivery da Noventic e a gente é responsável aí por fazer algumas implantações de segurança e outros produtos do Microsoft 365 e outras soluções. Hoje a gente vai falar nesse webinar sobre o MFA, né, e como que ele pode agregar aí na segurança do seu ambiente, uma ferramenta incrível que vai poder ajudar muito a elevar o nível de segurança de autenticação. Então, essa é a nossa agenda desse webinar. A gente vai começar definindo o que é o MFA, pode ser que muitos de vocês não tenham ainda ouvido falar ou não conheçam a fundo esse conceito, né? Como que a MFA se aplica em segurança de identidade, quais são os métodos de autenticação que eu posso utilizar ali para o MFA, né? Mas também de uma forma geral, como que eu desenho isso. Vamos falar sobre o acesso condicional e a proteção de identidade, os requisitos de licenciamento e também vamos falar ali sobre o nosso suporte e sobre Fast Track. O MFA ou MFA é um multifator de autenticação, né? Ele existe como uma segunda etapa de autenticação. Então, depois que é solicitado ali do usuário, ao acessar os serviços do Microsoft 365, a senha dele, então ele vai logar ali com o usuário dele, a senha dele, e aí você adiciona nessa etapa de autenticação um outro fator, um fator mais seguro. Ao longo dessa apresentação, a gente vai falar muito sobre qual é o nível de segurança que a senha, somente a senha, pode oferecer para o seu ambiente, que no caso é um nível mais baixo. Então, esse outro fator de autenticação ajuda a melhorar a questão de segurança de identidade do seu ambiente, né? E te garantindo aí um ambiente bem mais seguro. Eu trouxe para vocês um fluxograma para entender como funcionaria o MFA dentro dessa etapa de autenticação. Então, existem alguns sinais que você pode emitir, né? Então, a autenticação pode acontecer por meio de um usuário, de um dispositivo, ou de uma aplicação, de um aplicativo, né? Então, você pode logar no contexto de um aplicativo também. Nessa autenticação é utilizadas credenciais, a senha, e aí é enviado essa requisição desse outro fator, né, desse MFA, aprovado o acesso, ele vai permitir o acesso aos aplicativos e dados do Microsoft 365, e não completando essa etapa de verificação, esse acesso é bloqueado, né, não consegue ali se fazer acesso a esses serviços. Esses aplicativos e dados pode ser desde um site no SharePoint, até um aplicativo de SSO que você tem ali configurado com o ambiente do 365. A gente também vai falar mais disso para que vocês consigam entender quais são os cenários de fato de aplicação e se está dentro ali do ambiente de vocês, como que vocês podem usar essa ferramenta no ambiente de vocês. Uma preocupação muito grande com relação à implementação do MFA é o desconforto do usuário de passar por mais uma etapa de autenticação, né? E isso ser difícil de ele executar ou até de ser incômodo para ele. Então, da experiência do usuário, como que de fato funciona o multifator de autenticação? É importante a gente falar sobre isso. Então, o usuário vai estar ali em seu dispositivo, pode ser um dispositivo Windows ou um dispositivo móvel, em que ele vai acessar os serviços do Microsoft 365 e ele vai digitar ali suas credenciais de acesso. É enviado um token para essa validação. A gente vai falar mais sobre quais são esses tokens, o que pode ser, né? Aqui nesse exemplo, ele mostra ali um celular dando uma referência ali ao Microsoft Authenticator ou a um SMS que você vai receber no celular do usuário. E aí ele vai possibilitar a autenticação. Vocês podem perceber também que ele tem um ícone ali da autenticação híbrida, né?
do AD também. A gente vai explicar como que monta essa estrutura, como que a gente constrói essa topologia quando a gente tem um cenário híbrido, por exemplo. Aqui a gente está trazendo mais algumas informações, né, de como que fica essa experiência do usuário com relação às telas que são apresentadas para ele no momento da autenticação. Então, ele aparece ali uma informação pedindo para que ele se registre com o MFA, para que ele aprove uma autenticação depois que ele já tiver com esse registro completo. E, inclusive, nessa imagem, a gente tem ali no celular também o ícone ali do Microsoft Authenticator, né? Como que o MFA contribui, de fato, para a segurança de identidade do seu ambiente? A gente tem aqui um desenho, uma topologia de acesso, né, em que tem um ambiente on-premise ali, e esse ambiente on-premise ele está sincronizado com a nuvem, com o Azure AD, através do AD Connect, né? Então, nessa sincronização de contas, vamos começar assim, por que você utilizaria dessa forma? Alguns clientes já vêm ali com uma base de usuários, de grupos, de dispositivos do AD local. Então, você consegue levar esses dispositivos para a nuvem através da sincronização, utilizando essa ferramenta do AD Connect. Nessa sincronização, nesse agente, é possível configurar, por exemplo, se você quer que haja hash de senha. Então, a senha que você altera no ambiente local também seja sincronizada para a nuvem. Até se você quer que a senha que foi alterada na nuvem também seja alterada no local, a gente chama isso de write back. Ou se você também quer configurar uma autenticação de passagem, né? O Pass-Through Authentication, ou PTA, em que a autenticação do 365 é carregada a partir das políticas de segurança do ambiente local. Então, ele faz uma passagem pelo AD local para validar aquela autenticação. Quais são essas políticas que poderiam haver de segurança? Por exemplo, expiração de senha. Então, o PTA possibilita que você sincronize a expiração entre a senha que vai expirar no AD local e a senha que vai expirar no 365. Se você tem esse modelo de ambiente híbrido, o MFA ele vai ficar ali na configuração do locatário, no portal do Azure AD, ou como ele, na verdade, se chama atualmente, o Entra ID. Então, o Azure AD, o nome foi alterado para Entra ID, então vocês vão ouvir muito aí eu falando esses dois nomes, que é para causar também familiaridade para quem já tinha mais contato com o portal com esse nome antigo, né, o Azure AD. Então, é nesse portal do Enter em que você vai definir ali a política de MFA. Para o usuário, para o cliente que já utiliza um modelo somente nuvem, para ele também vai ser no locatário. Então, essa etapa de validação é uma etapa de validação da nuvem, né, da autenticação na nuvem, para os serviços que estão ali integrados ao locatário do Azure AD. Aqui mais um exemplo para vocês de fluxo de identidade, né? Mostrando aí onde que cabe aí o Azure AD nessa topologia, onde que ele se localiza. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem até dispositivos que estão ingressados no Azure AD ou Intune, né? Que no caso, o dispositivo a partir do Azure AD pode ir por Intune. Então, o MFA também pode ser utilizado nesse processo para autenticação de dispositivo, que foi uma coisa que eu comentei nos slides anteriores, né? Então, posso fazer autenticação para o usuário, mas eu também posso fazer autenticação para um dispositivo que eu estou gerenciando ali através da nuvem, de forma híbrida ou não. Como que seria o modelo para você implementar a segurança de identidade no seu ambiente do 365, né? Então, é importante que primeiro você determine qual é o modelo de identidade, né? Então, você precisa fazer um desenho ali da topologia de como que vai ser esse acesso no seu ambiente, como que vai ser a autenticação. Vai ser um modelo híbrido, vai ser um modelo somente de nuvem, tem algum SSO nesse meio,
como que o seu usuário faz autenticação no Azure AD. Essa determinação desse modelo é muito importante para você entender o quanto que você precisa de segurança, até para você entender qual plano ali de licenciamento melhor vai atender suas necessidades, e também para você determinar onde estão ali as suas possíveis falhas de autenticação, né? Após essa determinação desse modelo, que é essa primeira fase, você precisa proteger as suas contas de privilégio elevado. Todo locatário do Azure AD utiliza um sistema de autenticação para privilégio administrativo que a gente chama de RBAC. Então, o que quer dizer esse RBAC, né? Quer dizer que o usuário que vai ter a permissão administrativa, ele não é simplesmente administrador de tudo, você consegue granularizar esse nível administrativo de acesso. Então, ele pode ser um administrador global, em que ele vai ter acesso de fato a tudo no ambiente, mas ele também pode ser um administrador de SharePoint, um administrador de usuário. Essa granularidade existe para que você proteja o seu acesso sem que trabalhe com o menor privilégio necessário para aquela atividade que o usuário vai exercer, né? Por exemplo, se você tem um Service Desk que vai fazer ali atendimento de chamados mais simples e vai fazer reset de senha para o usuário, mas não vai fazer a administração do ambiente, ele pode ser um administrador de usuário e um administrador de assistência técnica. Assim, os privilégios que ele vai ter vai possibilitar apenas essa questão de administração da conta, não dando a ele outros privilégios. E aí você pode dar um privilégio mais elevado para quem, de fato, vai administrar o ambiente. Quando a gente está falando de MFA e de gestão de identidade, proteção de identidade, essas são as primeiras identidades que a gente precisa proteger, as primeiras contas que a gente precisa proteger. Então, você poderia ali aplicar algumas políticas baseadas em função, a gente vai ver mais para frente quais são essas políticas que a gente pode utilizar, né? E, através dessas políticas, exigir aí, por exemplo, o MFA para esses usuários administrativos. Na terceira etapa, você já protegeria as contas dos usuários, de fato, né? E aí, aquela questão que a gente comentou há um tempo atrás, aqui nos slides passados, sobre a experiência do usuário, como que isso pode afetar a questão de configuração do MFA, como que eu faço essa terceira etapa não ser tão agressiva para o usuário, né? Então, você pode fazer isso em ondas. A depender do que você tem de licenciamento ali para MFA, você pode fazer isso de uma forma granular, implementando em ondas, ou então você pode criar um comunicado muito completo ali sobre como que o usuário vai fazer o registro do MFA dele para que, de fato, ele possa usar com facilidade. E também estudar quais são os métodos de autenticação com maior usabilidade, né, para que o usuário tenha ali, de fato, um acesso mais fácil a esses métodos de autenticação. Começar em métodos mais simples e ir ali aumentando essa questão de criticidade, de valor de segurança para o ambiente, né? E aí, com isso, você conclui ali a entrega desse modelo de identidade. Dentro dessa parte também cabe um aperfeiçoamento, porque existem outras políticas além do MFA que também podem contribuir para essa gestão de identidade, essa proteção ser mais completa. Então, aqui a gente está também trazendo uma luz para uma questão que às vezes é muito ignorada, que é como você proteger o acesso externo, né? Como que você entra nessa questão de proteger a identidade para usuários guest ou para usuários externos. Então, no ambiente do Microsoft 365, você pode ter os seus usuários que são de fato licenciados e que são funcionários da organização, que vão precisar ter acesso ali, de fato, ao ambiente de uma forma mais completa. Mas também existe a necessidade de, eventualmente, você colaborar com parceiros ou com clientes e compartilhar algum conteúdo que esteja ali no seu SharePoint, ou até de se comunicar no Teams através de um grupo ou direto no chat, né? Então, tem uma diferença entre o que é usuário convidado e usuário externo.
O usuário convidado, ele é registrado no seu painel, você envia um convite para esse usuário, existem algumas formas de ser feito isso, dependendo das políticas do seu ambiente, um usuário comum pode convidar um outro usuário, ou somente administrativo, se você tiver essa restrição, e aí ele vai fazer esse aceite, né, nesse link, ele passa a se registrar no seu tenant. Isso também traz ali logs de entrada, que é muito importante para controle de acesso e gestão de identidade, né? E tem o usuário externo, que é o usuário que é de fora da sua organização, de fora do seu domínio, mas que tem ali uma necessidade de comunicação, por exemplo, no chat do Teams. Então, ele é um usuário externo. Muito provavelmente você já tem ouvido falar de controle desse acesso aí externo ou de convidado dentro desses serviços, Teams, Exchange, SharePoint, né? Então, eles têm as suas próprias políticas, os seus próprios centros de administração que controlam como que vai ser a interação com esses usuários externos e convidados. Mas dentro do portal do Entra ID, você tem políticas específicas destinadas aí a usuários guest e usuários externos de uma forma geral, a nível de locatário, de fato. Você pode, por exemplo, definir se os seus usuários podem convidar outros usuários ou somente administradores. Se você quer que a colaboração com usuários externos seja feita apenas para determinados domínios ou bloqueada para determinados domínios, né? Você pode definir como que vai ser uma comunicação de B2B, que a gente chama, né? Que é uma comunicação entre dois tenants ali do Microsoft 365. Você pode fazer essa colaboração acontecer de uma forma mais granular, através de grupos para determinados aplicativos ou não. Então, toda essa parte de gestão de identidade para usuários externos também deve estar sendo contemplado lá naquele seu plano, naquele seu desenho de identidade, né? Para você entender o que você pode aplicar para eles, até onde você quer chegar com relação a essa segurança para o usuário externo, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de autenticação. É uma parte muito importante nessa decisão, nesse plano de implementação do MFA e de segurança de identidade de uma forma geral, tá? Aqui a gente não vai falar exclusivamente no MFA, porque ele está dentro desse contexto de segurança de identidade, ele é uma parte muito importante disso, até uma parte inicial, então ele não tem como se desprender desse conceito. Dentre os métodos de entrada que você tem disponível, aqui você tem uma avaliação um pouco mais genérica, né, de como que a Microsoft interpreta esses métodos de entrada. Você pode ver que no primeiro quadrante, em que ele está falando ali de autenticação somente com senha, né, ele é avaliado de uma forma ruim, e aí a senha com SMS ou com voz passa a ser melhor avaliado, como bom, né? Que a gente já está falando de MFA. No Better, né? O melhor que o bom aqui, ele já coloca uma validação com um token no Authenticator, por exemplo, que é o aplicativo de autenticação da Microsoft. É um aplicativo que o usuário pode baixar lá na loja do seu celular, né? E com ele fazer a configuração da conta corporativa e validar autenticações ali, receber tokens ou emitir um token de acesso, né? Tokens OTP e hardware OTP. A gente vai falar disso de uma forma mais detalhada no próximo slide. E a melhor avaliada é o passwordless, que é a eliminação da senha com a substituição dela por um fator de autenticação, como o Authenticator, como o Windows Hello, como chaves FIDO2, como certificado. Então, ele substitui a autenticação de senha, que não é uma autenticação segura, por uma outra autenticação
que tem uma validação de token ali que é melhor avaliada em níveis de segurança. Essa também é uma decisão importante. Até o momento a gente tinha falado só de MFA, mas passwordless, ele é um outro ponto ali que é muito importante vocês considerarem. Ou porque vocês poderiam chegar nele em algum momento, né? Começar com MFA para que em algum momento chegue no passwordless, ou para que você possa já iniciar nessa etapa se você já tiver maturidade ali, se você já tiver o MFA implementado na sua organização. Dentro desses métodos de autenticação, vamos ver o que é considerado de maior segurança, usabilidade e disponibilidade também pela Microsoft. Então, o Windows Hello for Business, ele tem ali um alto grau de segurança, né? De usabilidade e também disponibilidade. O Hello, ele é aquela autenticação através de um PIN ou através de um acesso biométrico, né? Pode ser reconhecimento facial ou, de fato, digital ali, em dispositivos que têm esse suporte, mas ele é uma autenticação de MFA voltado para dispositivo. A gente não pode esquecer que existe esse cenário, né? A gente pensa muito em gestão de identidade para usuário, mas o dispositivo que é gerenciado ali pela organização, a Azure ADN, também vai passar ali por uma autenticação. Então, o Windows Hello for Business, por exemplo, faria aí esse papel, esse trabalho. O Microsoft Authenticator, que é o aplicativo de autenticação da Microsoft, voltado para o usuário, né, em que você vai fazer ali a validação do token. Ele tem um alto nível de segurança, alta usabilidade, alta disponibilidade, e eu posso dizer que ele é o mais querido entre os usuários, né, porque ele tem, de fato, uma forma de uso bem prática. E até a questão do registro de configuração do Authenticator é uma configuração simples, muito parecida com o que os usuários já utilizam em outras plataformas. Então, é muito bem recebido pelos usuários, né? Também tem o aplicativo Authenticator Lite, que também é avaliado com alto grau de segurança, de usabilidade, disponibilidade. Chave de segurança FIDO, ele também está ali avaliado como alto, né, para todos, e é importante colocar aqui que o Windows Hello for Business ele vai ser liberado através de uma chave de segurança FIDO 2. Então, a chave de segurança é o método e o Windows Hello for Business é o produto desse método. Então, ele está aqui separado porque é um produto Microsoft, tem o seu destaque até em questão de configuração dentro do portal do Entra ID, ele tem uma disponibilidade muito maior, né? Mas ele também, você vai fazer essa liberação através dessa chave aqui. A autenticação baseada em certificado também tem um alto grau de segurança, de usabilidade, disponibilidade, né? Eu vou até colocar um adendo aqui com relação a essa usabilidade do certificado ser alta, porque depende muito do perfil dos seus usuários, se eles já estão acostumados a fazer autenticação com certificado, caso contrário, pode ser que essa usabilidade não seja alto, fica mais ali para o médio, né? Token de hardware, o ATH, então é avaliado como segurança média, usabilidade média, mas é de uma grande disponibilidade. E aí esses tokens de ATH, eles têm disponíveis tanto em hardware quanto software. O hardware, por exemplo, são aqueles pendrivezinhos, né, que tem ali um token para você utilizar. Então, tem essa possibilidade, mas também tem softwares que faz ali a mesma função. E eles também são avaliados da mesma forma que os de hardware. Segurança média, usabilidade média e alta disponibilidade. Tem também o SMS, muito comum, muito utilizado. O SMS é avaliado com uma segurança média, usabilidade alta. Inclusive, eu colocaria muito alta, né? Os usuários têm muita facilidade de usar esse método como MFA. Se você está com medo de o seu usuário ser impactado e de reclamar muito com relação ao uso do MFA, esse é um método muito bom para você deixar disponível para ele autenticar.
E a disponibilidade é média porque pode ser que tenha ali algum problema de sinal, né, com relação ao recebimento desse SMS, que é a mesma questão com relação à voz. Então, se você tem um perfil de usuário que vai estar em um lugar que não vai ter sinal, então é interessante que você deixe outras opções disponíveis ali, além do SMS, né? E a senha é avaliado como baixa segurança. Apesar de ter altíssima usabilidade, o usuário já está acostumado a autenticar com senha, isso faz parte do contato que ele tem com tecnologia, né, há muito tempo, a disponibilidade também é alta, né. Nessa questão aqui do SMS, que eu comentei que você poderia deixar outro método também disponível, esse conceito é muito importante de ser compreendido, porque quando você implementa políticas de MFA, você está exigindo a autenticação multifator. Você não está exigindo qual vai ser. Já nos métodos de autenticação, você deixa disponível quais são os recursos de autenticação que você deixa para que o usuário possa utilizar, ou que você bloqueie o seu uso. Então, é importante diferenciar esses dois, né? Então, uma coisa é exigir o MFA, outra coisa é exigir o MFA com tal método de autenticação. É claro que se você só liberar SMS, é esse que vai ser exigido para o usuário, porque ele não vai conseguir usar os demais. Mas o que vai estar disponível tem que levar em consideração também o nível de segurança e qual o nível de maturidade dos seus usuários com relação a esses recursos. Então, usabilidade importa bastante também. Até porque se você implementa o MFA e gera algum barulho ali com os usuários que ficam insatisfeitos por conta do trabalho de configurar, você tem que fazer rollback e você perde toda essa questão de segurança do seu ambiente, né? Então, para você não ter esse problema, é interessante que você implemente de uma forma bem consciente, com bastante comunicação com o usuário. Tem uma diferença entre passwordless, MFA e SSPR, que pode ser alvo de muitas dúvidas quando você está dentro do gerenciamento do portal do Entra ou do 365 de forma geral. A compreensão do conceito de cada um deles é importantíssima, né? Então, o passwordless, ele vai substituir a autenticação por senha. No momento que o usuário vai autenticar, ele já demanda ali do token, do método, né, que ele for utilizar esse token para que ele já entre sem a necessidade ali da senha. Por exemplo, um dispositivo logando no domínio do Azure AD e ao invés dele estar usando uma senha, ele vai utilizar como alternativa um PIN, né? Um acesso biométrico. Isso também pode acontecer com o usuário com o aplicativo Authenticator. O MFA é o segundo fator de autenticação, mas tem o SSPR, que é a autorredefinição de senha. Então, se você tem disponível ali para o usuário a autorredefinição, isso é facultativo, tá? Você pode deixar disponível ou não deixar. Então, se você tem esse recurso disponível para os seus usuários, você vai precisar configurar ali quais são os métodos de autenticação que vão estar disponíveis para ele e quantos dos métodos você exige que ele registre para poder redefinir a senha. Então, o SSPR, ele usa o MFA, mas a política que gerencia como que vai ser esse MFA para essa situação de caso não é a mesma coisa. Então, métodos de autenticação não são iguais para esses três cenários, porque eles são gerenciados por políticas diferentes, com compatibilidade de recursos diferentes. E a gente vai falar aqui o que está disponível para cada um. O Windows Hello for Business, ele está disponível para autenticação primária, ou seja, para passwordless, mas ele também está disponível para MFA. Tem um asterisco ali que é para que a gente não esqueça de que ele está disponível para MFA, mas é por conta do chave de segurança FIDO. É através dele que você vai liberar essa possibilidade de uso do Hello, né? O Authenticator, ele está separado aqui porque existem duas formas de você usar o aplicativo. Uma é enviando um push para ele, que é aquele número de autenticação que você envia, né, depois que você registra sua senha.
Então, dessa forma, usar o Authenticator dessa forma, ele não está disponível para passwordless, mas ele está disponível para MFA e também para SSPR. Então, para autenticação, de forma rotineira ali, mas também para auto-redefinição de senha. Mas o Authenticator também pode ser utilizado, se disponível pela organização, e esse é um ponto, para passwordless. Então, o usuário que tem registrado e que tem disponível esse recurso, quando ele clica lá no Authenticator na conta da organização, tem lá nos métodos de entrada sem senha, e ele consegue gerar um token para que ele logue com aquele token sem a necessidade ali de uma senha. Então, ele está disponível dessa forma e nesse passwordless não tem autenticação secundária, né? Porque para esse uso você usa o push mesmo. O Authenticator Lite, ele não está disponível para passwordless, mas está para MFA e não para SSPR. Chave de segurança FIDO, ele está disponível para autenticação primária e para MFA, que é aquela mesma questão do Hello for Business. Autenticação baseada em certificado apenas para passwordless. Tokens de hardware ou ATH não estão disponíveis para autenticação primária, seja em software ou em hardware, e está disponível para MFA e SSPR, né, para auto-redefinição. SMS está disponível para todos, assim como chamada de voz. Então, ele é muito versátil, né? E ele tem essa questão de ter uma boa usabilidade também. Não deixa de ser uma opção, apesar do nível de segurança ali ser médio. Acho que é onde a gente pode começar mesmo a implementar segurança. E a senha que está disponível somente para autenticação primária. Não tem como você autenticar 2 vezes registrando por senha, né? Agora a gente vai falar sobre política de acesso condicional e proteção de identidade. A gente vai falar na prática como que a gente configura o MFA no ambiente, quais são as possibilidades de políticas, né? O MFA é tão importante em questão de segurança de identidade que a Microsoft tem um plano disponível até para quando você não tem um plano ali voltado para a segurança de identidade, né? Se você não tem o Entra ID P1, o Entra ID P2, que era conhecido antigamente como Azure AD P1 ou Azure AD P2, se você não tem esses licenciamentos, a Microsoft ainda tem definições de MFA para você através de outras políticas, porque de fato é uma política imprescindível, né? Então, padrões de segurança é a forma como o seu ambiente, né, vem por default. Então, se você adquiriu novas licenças, um novo painel, ele vai vir com esse recurso habilitado, mas se você desabilitou ele por alguma necessidade, pode vir habilitar novamente. São padrões pré-definidos de segurança de identidade pela própria Microsoft, que carrega consigo o MFA. Então, essa também é uma forma de você habilitar MFA. Se você tiver com padrões de segurança habilitado, o seu ambiente exige MFA para todos os usuários e você não consegue definir exclusões dentro dessa requisição. Então, esse seria o ponto negativo aí desses padrões de segurança, né? Agora, se você tem uma licença Office 365, E1, E3, E5, da linha do Office 365, você também pode ali utilizar status por usuário, que é habilitar o multifator de autenticação de forma individual para esses usuários, né? Isso pode ser necessário se você tem usuários de serviço no ambiente, né? Porque, assim, segurança, MFA, deve estar implementado para todos os seus usuários. Mas a gente sabe que, na prática, o usuário de serviço pode ser que esteja ali autenticando de uma forma que ele não vai ter a possibilidade de usar o MFA. Então, ele precisa ser excluído dessa requisição. Isso deve ser ponderado de uma forma muito específica. O usuário administrador, por exemplo, não é usuário de serviço. Ele se deve ser um usuário separado. O usuário administrador é um usuário que precisa ser protegido por um MFA, um dos que mais precisa. Então, nesse status por usuário, você consegue definir os status de MFA habilitado, desabilitado ou requisitado, imposto, né? Dentro desses status,
O habilitado, você habilita o MFA, o usuário autentica, se registra, e aí ele passa a ser imposto. Se o usuário não fizer esse processo, você vai ter que alterar o imposto, colocar na mão ali essa definição desse status, né? Porque essa política que ela não tem um gerenciamento tão completo, ela não contempla algumas necessidades de configurações mais completas. Mas o que ela possibilita? Você pode configurar um range de IPs de um escritório, por exemplo, para que não seja solicitado o MFA nesse range de IPs. Você pode definir um tempo em que os dispositivos vão poder ser mantidos como confiáveis, né? Que o usuário pode ir lá e marcar esse dispositivo é confiável, e aí, a partir disso, ele não vai ficar solicitando a autenticação ali o tempo todo, você consegue definir esse prazo. Mas você não consegue definir algumas outras granularidades que a gente só vai ter com a próxima política, que é o acesso condicional. O acesso condicional, ela já está mais relacionada a esses planos voltados para gerenciamento do painel do Azure AD, né, do Entra ID. Então, o acesso condicional está ali no plano Entra ID plano 1, plano 2 também. A gente vai falar depois mais sobre esses licenciamentos, né? Só que esses planos, eles não trazem só o MFA, o acesso condicional, por exemplo, que é a política que você usa para implementar MFA nessas condições, ela é bem mais completa do que isso. Nesse exemplo aqui, em que a gente está exigindo o uso do MFA, vocês podem ver que eu consigo fazer uma granularidade de usuários que vão ser incluídos, usuários que vão ser excluídos. Se eu quero fazer isso através de um grupo, se eu quero fazer isso a partir de uma definição ali de função administrativa. Então, sabe aquela questão de, eu quero implementar somente para os meus administradores primeiro? Eu posso fazer isso aqui através de função administrativa só para admin global ou para todas as funções administrativas. Eu posso colocar para todos os aplicativos ou para aplicativos específicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma VPN que utiliza a autenticação do Azure AD, né? A gente chama isso de SSO. Então, se eu tenho ela integrada ali por um SSO no meu Azure AD, no meu portal do Entra. Então, eu posso aplicar essa política de acesso condicional especificamente a essa VPN, ou todos os aplicativos que vão usar essa autenticação a nível de locatário do Azure AD. Eu posso definir também condições, então aplicar isso para plataformas específicas, ou para IPs específicos, ou excluir IPs específicos, né? Se eu quero, por exemplo, atingir apenas a autenticação legada ou autenticação moderna, né? E aí eu posso definir ali nos controles a exigência do MFA, que vocês podem ver nessa imagem, que está indicado ali como Require Multifactor Authentication. Pode perceber que a gente não escolhe aqui qual que é esse método de autenticação. É aquilo que eu havia comentado com vocês, né? Você exige um MFA. Qual usuário vai utilizar, ele pode definir as suas próprias preferências de acordo com o que você disponibilizar para ele. Já que o acesso condicional pode ser utilizado para outras coisas além do MFA para garantir segurança de identidade, eu trouxe aqui uns insights para vocês do que poderiam ser essas outras coisas. Então, eu poderia configurar um bloqueio por geolocalização. Então, definir ali países em que eu não tenho filiais, ou que eu não tenho comunicação, que eu não tenho usuários, e bloquear o acesso dessas localizações. Bloquear a autenticação de aplicativos que utilizam a autenticação legada. Então, você acaba protegendo mais o seu ambiente de protocolos não seguros. Exigir MFA para autenticação de entrada arriscada. Então, no plano 2 do Entra ID, você tem um recurso que é o Identity Protection, que ele faz uma validação da autenticação, do risco da autenticação por entrada e por usuário,
e ele te dá uma pontuação de risco. Você consegue utilizar o MFA para definir restrições, bloqueios, exigências de MFA, entre outras possibilidades aqui, a partir do status, a partir do valor dessa pontuação de risco, né? Então, é um recurso bem legal de utilizar. A gente vai falar mais sobre o Identity Protection no próximo slide, vocês vão ver que é uma ferramenta bem completa. Controle de sessão baseado em função administrativa, né, que eu comentei com vocês também no slide anterior. Dá para bloquear dispositivos não gerenciados, o acesso ao 365 também. Tem várias possibilidades de uso, tá? Acesso condicional é uma política que pode ser trabalhada para diversas finalidades, mas sempre voltado para acesso de dispositivos ou usuários. O Identity Protection que eu havia comentado com vocês, né, ele traz aqui a questão dos insights com relação a como os relatórios avaliaram essas entradas arriscadas do seu ambiente. Essa é uma das qualidades desse produto, né? Então, ele traz o controle de acesso baseado nesse valor de risco e ele também traz um relatório ali bem completo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de entrada arriscada, né? Por exemplo, viagem impossível, então previne contra brute force, porque se está tentando autenticar de vários lugares diferentes, dentro de um espaço muito curto, ele vai identificar uma viagem impossível e aí vai aplicar a função, a restrição que você definiu na sua política de acesso condicional. Ou ele também vai trazer ali o relatório para você. Se você não definiu nenhuma restrição, nenhuma política, ele ainda te traz esse relatório. Você tendo ali o Entra ID Plano 2 ativo no seu painel, ele já vai trazer esses insights para você. Ou se uma senha foi digitada errado muitas vezes pelo usuário, ele vai identificar como usuário arriscado, autenticação em browser de janela anônima, entre outras coisas ali que ele também vai avaliar. Tem toda uma matriz, né, do que são essas entradas e autenticações de usuário arriscado, e é bem interessante, bem completo. Aqui a gente também trouxe como que o acesso condicional se encaixa nessa questão de gestão de segurança de identidade. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, de Zero Trust, que é você trabalhar com o menor privilégio necessário, com a maior complexidade, não a maior complexidade, mas com uma complexidade boa de autenticação, né? Com uma boa validação de autenticação. Então, toda autenticação é validada e sempre trabalhando com o menor privilégio para isso, né? Então, quais são os produtos do 365 que podem cooperar para essa questão de segurança de identidade? A gente pode ver ali que o Microsoft Entra ID está dentro deles, e o acesso condicional é um recurso muito importante desse produto, né? Então, a gente também tem ali outros como o Microsoft Defender. Tem um produto, inclusive, voltado para a identidade, que é o Defender for Identity. É mais uma etapa aí, a gente pode falar desse produto futuramente, em um outro webinar. Mas ele é um produto bem legal também, que integra ali na questão de gestão de identidade, adicionando mais uma camada de inteligência, uma camada de gestão híbrida, que os sensores são instalados dentro do Domain Controller, né? Então, ele tem uma outra forma de trabalhar, uma outra validação que pode agregar bastante. Inclusive, uma forma de você usar o acesso condicional é integrando ele com o Cloud App Security. Ali você consegue definir maior granularidade ainda na aplicação dessa política de controle de acesso. Por exemplo, eu quero bloquear o download do OneDrive em dispositivos não gerenciados. Só que o OneDrive e o SharePoint fazem parte de um mesmo serviço. E as políticas que eu tenho para fazer isso dentro do centro de administração do SharePoint vai afetar o OneDrive. Com essa combinação de acesso condicional mais Cloud App Security, eu consigo fazer isso acontecer de uma forma granular. Criar essas delimitações de sessão, esse controle de sessão, de uma forma bem granular para vários aplicativos, né? Sobre o licenciamento, aqui vocês têm a matriz daquilo que eu havia comentado nos slides anteriores. Então, você tem um nível de proteção mais básico ali de MFA
com o Entra ID gratuito, né? Se você quer os padrões de segurança. Se você tem uma licença da linha do Office 365, você tem a possibilidade de fazer esse controle para usuários específicos. E se você tem o Entra ID P1, aí você tem maior possibilidade de gestão com políticas de acesso condicional, com localização nomeada, com vários outros recursos aí que são muito importantes para a gestão do ambiente de nuvem, principalmente segurança, né? De identidade. Já no P2, você também tem a questão do uso do acesso de risco, né? Um acesso condicional com base nesses insights de risco. Essa não é a única vantagem do IDP2, tá? Que a gente está bem focado aqui nessa planilha aqui com relação ao acesso condicional, desculpa, com o MFA. Mas você tem, por exemplo, além dessa questão do MFA também, um produto chamado Governance IT. E aí, dentro desse produto, você tem possibilidade, por exemplo, de definir um tempo de expiração para um usuário administrativo, a gente chama de PIN, né, esse recurso. Tem a possibilidade de você criar revisões de acesso para esgotar alguns acessos dentro de um determinado tempo, criar provadores para esses acessos. Então, é uma licença bem interessante e traz vários recursos de insight para o ambiente também. Além da questão da implantação e do licenciamento, né, que a gente também pode oferecer, a gente como Noventic, né, então a gente pode vender esse licenciamento, a gente também pode implantar esse serviço, a gente também trabalha dessa forma, mas a gente também tem um suporte. Então, se esse for o seu interesse de manter uma sustentação do ambiente, a gente tem 2 modelos, né, para cliente CSP e também como tickets pagos, e aí se vocês tiverem interesse nessa modalidade de contrato, quiserem saber mais informações, até com relação a custo, vocês podem procurar aí o nosso time comercial, o nosso time de comunicação vai colocar aqui no chat para vocês o endereço para contato, tá bom? Caso vocês queiram adquirir esses serviços. Outro serviço muito interessante é o Fast Track. Ele é um benefício da Microsoft, um incentivo para clientes que têm ali mais de 300 contas, né, no seu ambiente e que precisam de apoio para implementação de workloads, e uma dessas workloads pode ser, né, o Entra ID. Então, ele é bem interessante aí, para quem tem esse benefício disponível, e se você quer saber que se você tem ele disponível também, fica à vontade para contatar o nosso time, que a gente vai conseguir te orientar e chegar numa melhor solução para você. Eu vou reservar, então, aqui os minutinhos que a gente tem restante para dúvidas. Fica à vontade, pode perguntar se vocês ficaram com dúvida em algo que eu falei, ou se tem alguma questão aí de MFA que eu não comentei, mas que vocês também gostariam de perguntar, fiquem à vontade. Jennifer, nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Vou falar para você a primeira delas. A primeira delas é: qual a diferença entre usar uma versão paga do Azure AD e a versão gratuita quando relacionado ao MFA? A diferença é a granularidade que você tem de construção de política de MFA com acesso condicional. Então, especificamente com relação ao MFA, depende muito do que o seu negócio precisa, do que você pretende com esse MFA, né? Então, se você tem uma configuração mais simples, se você não usa tanto serviço, se a sua organização é pequena, se você já trabalha com licenciamento menor, então você pode utilizar o gratuito. Agora, se você quer política de controle de acesso, se você quer investir mais em segurança, o acesso condicional te garante um grande salto aí com relação a essa segurança de identidade, tá bom? Perfeito. A segunda pergunta: poderia explicar um pouco sobre como implementar o MFA do zero? Quais os passos necessários, processos e etc.? Claro. É um pouco difícil a gente resumir isso, porque precisa fazer uma leitura, né,
do cliente, fazer um assessment mesmo para entender qual o cenário, qual é o business de vocês mesmo. Mas de uma forma geral, primeiro você precisa entender qual é o seu modelo de identidade para saber como que vai ser feita essa autenticação, se é da híbrida ou se não é. Você precisa trabalhar num belo plano de comunicação com seus usuários, para que fique muito claro para eles como eles vão se registrar, e você pode trabalhar em uma dessas políticas que eu citei, de acordo com o licenciamento que você tiver disponível, que você tem intenção de utilizar, configurando de fato aí essa política de acordo com a forma que você achar mais aderente mesmo. Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. Posso licenciar apenas os usuários que eu quero habilitar a regra condicional ou sou obrigado a licenciar todos? Não, você pode licenciar alguns usuários, sim, somente os que você quer implementar a política. O Entra ID P1, ele é uma licença de locatário, então por você ter ela habilitada no seu tenant, fica disponível ali para que você implemente um acesso condicional, por exemplo, até para quem não é licenciado. Mas é importante a gente se atentar à questão de compliance da Microsoft. Então, pode ser que você caia em alguma auditoria e seja cobrada a aplicação para esses usuários que não têm licença ativa no seu painel. Excelente. A gente tem mais uma pergunta aqui, perguntando se o evento será gravado e disponibilizado. Sim, sim. Esse evento está sendo gravado. Em breve nós disponibilizaremos a gravação no nosso canal do YouTube, certo? E temos um elogio. Só queria deixar meu elogio. Você é excelente, sensacional. Parabéns. Obrigada, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Espero que vocês participem aí de próximos webinars que a gente possa promover e que tenha agregado bastante para vocês aí entender qual é o melhor cenário mesmo de implantação desse recurso, essa ferramenta que é tão importante. Bom, não temos mais nenhuma dúvida aqui no nosso chat, então acho que podemos encerrar. Fechado, então, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.